Hoje nós estamos recebendo aqui o Vitor Hugo, ele é jornalista, vocês conhecem também, ele é editor do Núcleo de Publicações aqui da nossa família dos devotos, especializado em comunicação digital, e ele teve uma experiência maravilhosa, participou do Jubileu do Mundo das Comunicações, teve um estágio na Rádio Vaticano e vai contar um pouco pra gente desse momento que esteve lá no Vaticano. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Camila, muito obrigado pelas boas-vindas, bom dia também para você que nos acompanha. É uma bênção estar aqui essa manhã participando na TV Aparecida para contar um pouquinho dessa experiência. Então conte para nós como foi. Você primeiro foi para o Jubileu do Mundo das Comunicações. Como foi estar lá nesse momento? Exatamente, né? Eu cheguei uns dias antes do Jubileu para um curso, fui estudar também, fazer um estudo aqui mesmo pelo santuário. Logo depois, começando as minhas férias, já fui de fato para o Jubileu, que foi esse momento muito importante e único na história da igreja, né? Foi o primeiro grande evento, porque a gente sabe que o Jubileu da Esperança, que começou em dezembro, ele segue até 6 de janeiro, e ao longo desse período grandes eventos vão acontecendo em Roma. O primeiro deles, depois da abertura da Porta Santa, foi exatamente o Jubileu dos Comunicadores, reunindo ali 9.000 comunicadores de mais de 130 países, e foi uma troca de experiências assim muito bonita e muito importante, porque a gente tinha ali pessoas do mundo inteiro, né? Era a oportunidade de se encontrar também com o Santo Padre, que nos trouxe a sua palavra do próprio coração. Ele deixou de lado um discurso que ele tinha de 9 páginas na Sala Paulo VI, para poder falar ali do coração dele ao nosso coração, de fato nos incentivando para uma comunicação da verdade e de comunicar a esperança que está nos nossos corações, já antecipando também um pouco daquele tema que será do próximo Dia Mundial das Comunicações. E é interessante porque foi um dos últimos momentos do Papa Francisco com as pessoas, com o povo que chega até Roma para ver o Papa, porque estar perto do Papa, estar na presença do Papa realmente é diferente, né? Você vê o Papa passando ali pertinho, acenando mesmo com as limitações da idade, que são próprias de qualquer pessoa na terceira idade, né? Mas é uma sensação diferente de estar perto do Papa, né? Sem dúvida nenhuma, né? Foi um privilégio muito grande, né? Estar sempre com o Santo Padre é um privilégio, mas dessa vez um Jubileu dos Comunicadores foi ainda mais. E eu tive a sorte, porque eu estava com a minha namorada, a Carla, lá, e tinha um menininho que queria entregar um desenho para o Papa, só que ele estava muito atrás, a gente estava bem na frente. Ela então entregou esse desenho para o Santo Padre, ela conseguiu ter ali um contato com ele. Dessa vez eu não consegui encontrá-lo, já tinha encontrado ele em 2019, mas ela teve ali essa oportunidade. Depois também nas vésperas do dia 1º de fevereiro, que são as primeiras vésperas da apresentação do Senhor. Aí sim eu tive um contato com ele na Basílica de São Pedro, depois também no Jubileu do Mundo Militar, que foi praticamente a última celebração pública ali do Santo Padre. Eu estava lá na Praça São Pedro também, por ocasião do estágio, também para participar da Santa Missa, e foi de fato um momento onde a gente já viu essa fragilidade do Santo Padre se manifestar ali de forma ainda mais profunda, mas a fidelidade dele, o compromisso dele de estar com as pessoas, mesmo não conseguindo pronunciar a homilia, foi algo que me tocou bastante e que de fato impulsiona a gente também na nossa missão. O Papa Francisco, ele ficou internado 37 dias e durante alguns dias que o Papa estava internado, o Vitor Hugo estava fazendo estágio na Rádio Vaticano e eu vi que você até foi para porta ali do hospital também, do Gemelli, para poder fazer as entradas pela Rádio Vaticano. Eu queria que você contasse a sua experiência desse estágio, que a jornalista normalmente está onde a notícia está, e nem sempre as notícias são as que nós gostaríamos de dar. Então, eu gostaria que você falasse dessa sua experiência, de como foi estar ali com outros jornalistas, com muitas pessoas rezando pelo Papa. Eu costumo sempre brincar que o estágio ele teve 2 momentos, com o Papa no Vaticano e com o Papa no Vaticano III, como o Papa João Paulo II chamava o Hospital Gemelli, já que foi um local também onde João Paulo II frequentou muitas vezes, né? O primeiro período era sempre daqueles encontros, transmissão de audiência geral, ali ver o Papa com as pessoas, né? Oportunidade também de traduzir ali aquilo que o Santo Padre dizia para as emissoras de todo o país que retransmitem os encontros do Santo Padre, as audiências gerais, e depois já com o Santo Padre no hospital, né? Ele de manhã fez algumas audiências e à tarde chega então a notícia que ele tinha ido ao Hospital Gemelli. É interessante porque na quarta-feira seguinte à internação dele, eu me encontraria com ele no fim de uma audiência. E acabei não me encontrando com ele, mas foi ao hospital exatamente na quarta-feira. Foi a primeira vez que a nossa redação de língua portuguesa, a redação brasileira da Rádio Vaticano, Vaticano News, pôde ir ao Hospital Gemelli. E a gente, então, ali na frente do hospital, via as pessoas rezando. Então, você tinha aquele contato com as pessoas, os fiéis rezando pelo seu pastor, pelo Santo Padre, diante da imagem de São João Paulo II, que fica ali na praça interna do Hospital Gemelli, em Roma, e também diversos meios de comunicação que estavam ali
do mundo inteiro acompanhando o Santo Padre. Salvo engano, eram mais de 100 meios de comunicação que estavam na porta do hospital, esperando qualquer notícia a qualquer momento. Haviam emissoras que estavam transmitindo ao vivo, sobretudo grandes agências de comunicação. Tinha uma transmissão ao vivo da porta do Hospital Gemelli, outra câmera na janela do 10º andar, onde estava internado o Santo Padre, todo mundo ali esperando por notícias, né? E foi, de fato, uma emoção muito grande estar ali e poder levar da porta do Hospital Gemelli as notícias para todo o nosso país e também para os outros países que falam a língua portuguesa. Fui junto com o pessoal da Espanha, com o Padre Felipe, Milena, que são da redação de língua espanhola da Rádio Vaticano Vatican News, que são 77 línguas hoje que a Rádio Vaticano tem, dentro do Palácio Pio, que é a sede da rádio, e estar ali também com eles foi uma oportunidade assim única, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque, claro, a gente é profissional, mas a gente também é católico, e a gente rezava ali pelo Santo Padre, e mais do que apenas levar informação, a gente também tentou, de fato, levar essa proximidade dos fiéis com o Santo Padre e do Santo Padre com os fiéis, mesmo internado no Hospital Gemelli, nessa situação tão difícil. E o que é importante a gente destacar aqui também é que o jornalismo, ele tem a sua veracidade, ele tem a sua credibilidade. A gente está falando com o Vitor Hugo, que fez estágio na Rádio Vaticano, que pertence ao Vaticano. E a gente viu também muitas notícias falsas, as fake news, pessoas que queriam, de fato, que o Papa morresse. A gente sabe que tem muita gente que estava torcendo para que isso acontecesse. E aí vinham as notícias falsas que eram disparadas, falando que o Papa já tinha morrido, falando que o Papa já estava nas últimas, que já tinha tudo pronto para o Papa. Vitor Hugo, como foi combater as fake news? Porque a gente sabe que esse é um problema não só do Brasil, do mundo todo, mas sobretudo no Brasil. Acredito que a gente tem uma prática de fake news e de disseminação de fake news muito maior do que muitos outros países. Inclusive o Papa Francisco já abordou a questão das fake news em mensagens do Dia Mundial da Comunicação. Mas como foi combater essas fake news, apurando ali, tendo essas informações e lidando com pessoas que queriam realmente que aquela notícia ruim chegasse logo? É interessante porque no encontro que o Santo Padre teve no Jubileu dos Comunicadores, ele já tinha alertado sobre as fake news. Ele falou assim, olha, não basta que vocês não deem notícias falsas, é preciso que vocês sejam pessoas verdadeiras. E de repente, 15 dias depois, você tinha o Santo Padre num estado de convalescência no Hospital Gemelli e meios de comunicação dando como se o Papa já tivesse morrido. O Papa, eu me lembro de algo assim extremo que foi notícia no Brasil, incrivelmente não foi na Itália, e era um pseudo-jornal italiano, que na Itália pelo menos a gente não conhece, que dizia que o Papa tinha 72 horas de vida e que ele tinha recebido a extrema unção, usaram até esse termo para unção dos enfermos, que não é algo que a pessoa recebe quando está morrendo, mas sim para curar de fato a enfermidade, né? Para a proximidade do Cristo ali na enfermidade. E era difícil assim combater, mas ao mesmo tempo as pessoas passam a nos ver como referências. Eu me lembro que muitos meios de comunicação entravam em contato comigo falando, olha, é verdade isso que a gente recebeu aqui, mas ao mesmo tempo nas redes sociais haviam assim explosões de mentiras, notícias falsas, mas também muita proximidade de outras pessoas dizendo, olha, nós acreditamos no trabalho que vocês fazem, nós estamos esperando o que vocês dizem, porque aquilo que o Vaticano divulga e divulgava também na oportunidade da doença do Santo Padre, era a pura verdade, aquilo que estava acontecendo. E o próprio pedido do Papa foi, não escondam nada de ninguém. Tanto que agora o médico dele, o Alfieri, que foi quem tratou dele, deu uma longa entrevista para um jornal italiano divulgando tudo o que aconteceu. E o Papa fez questão que as pessoas também soubessem. E aí a gente nota que a corrente de pessoas que queriam de fato o bem do Santo Padre, que estavam rezando pelo Santo Padre, que mandavam cartas, mais de 150 quilos agora de cartas, que chegaram a mais para o Papa, desejando a sua recuperação, é muito maior do que essas pessoas que de fato soltam fake news, sobretudo pedindo a morte do Papa e alguns até infelizmente torcendo pela morte do pontífice. Esses a gente nem pode dizer que são católicos, porque para ser católico, e é muito importante que a gente deixe isso claro, é preciso estar unido ao Papa. Não se pode ser católico unido a qualquer outra coisa que senão o Santo Padre. Por isso, então, a necessidade também de todos nós de estarmos unidos ao Santo Padre, não apenas nesse espírito de oração, mas também divulgando a boa notícia, as verdades e não distorcendo aquilo que acontece com ele. Me chamou muito a atenção no Jubileu dos Comunicadores que a Maria Ressa, que foi uma Nobel da Paz,
2021, se eu não me engano, e ela falava sobre essa coragem de falar, de enfrentar as dificuldades, os desafios da comunicação. E veio ao encontro do que o Papa propôs, né? Porque você combater as fake news é um jogo meio que desleal muitas vezes, né? Porque o arsenal que se existe ao entorno das fake news é muito maior, então existe uma rede muito grande de disseminação de fake news. Mas eu queria que você elencasse, não sei se é possível, Vitor Hugo, de tudo isso, você falou da dificuldade que foi também, enquanto católico, noticiar todas essas situações do Papa Francisco. Mas o que mais para você voltou para Aparecida com isso no coração? Que se você pudesse destacar algo que você voltou e falou, não, isso eu quero colocar em prática aqui no meu trabalho, no Santuário Nacional. Tem algo que você gostaria de destacar, que você trouxe no seu coração muito forte? Sim, tanto algo que eu aprendi com o Santo Padre, tanto com aquilo que eu aprendi na redação de língua portuguesa da Rádio Vaticano, na verdade com outras redações também, porque eu trabalho muito próximo com outras redações, né? Mas a proximidade da comunicação. Falar com o coração e ser próximo daqueles que nos escutam, porque muitas vezes a gente pensa que a comunicação não é algo sinodal, mas de fato ela é algo sinodal, como o Papa já nos lembrava em notícias em Dias Mundiais das Comunicações anteriores, mas que ali, estando com ele, a gente nota, né? Ele está na multidão, mas para ele cada pessoa é importante, cada pessoa é única, ele fala ali com você, parece que ele está dizendo ali, olhando no seu olho, mesmo que ele esteja lá de um lado e você do outro. Essa proximidade da comunicação. Prova disso foi no dia que ele foi ter alta do hospital, que da janela do hospital ele viu a senhora lá com as flores amarelas, que todas as quartas-feiras participa da audiência geral. Então isso é muito interessante, né? Vitor Hugo, muito obrigada por ter vindo, compartilhar conosco um pouco dessa sua experiência. Para quem está em casa, tenho certeza que as pessoas também sentiram um pouquinho dessa presença lá no Vaticano, estando também com o Papa, e todo mundo torce, reza para que o Papa possa se recuperar, possa estar cada vez mais ativo. O Papa é um grande presente para a nossa igreja e então a gente tem que rezar muito para ele ficar muitos anos ainda conosco. Muito obrigada por estar conosco aqui, compartilhando um pouco da sua vivência lá, viu? Eu que agradeço, Camila, muito obrigado também a você por permitir que a gente entre na sua casa essa manhã. Sigamos unidos juntos rezando pelo Santo Padre, porque certamente ele também reza por todos nós. Bom dia para todos. Muito obrigada, Vitor Hugo, então, que trabalha aqui no Núcleo de Publicações da Família dos Devotos. Você, com certeza, quando abre a sua revista de Aparecida, vê o nome dele lá em diversos artigos que ele escreve para a nossa revista de Aparecida.